Começando mais um teste de sistema ADAS aqui no canal, e o carro da vez é o Fiat Fastback Abarth, isso já 2026. Esse é o vídeo onde nós vamos testar sistema de permanência em faixa, frenagem automática de emergência, sensores de ponto cego e etc. Todos esses recursos têm novidade na linha 2026, inclusive para a gente descobrir então se o Abarth 2026 consegue dirigir sozinho. E vocês já sabem muito bem que antes de pegar a estrada, a gente gosta de mostrar as configurações do sistema ADAS. Praticamente todas elas você faz aqui na aba de veículos e também em segurança e assistência de direção. Primeiro a gente tem a frenagem automática de emergência, que você pode deixar o alerta mais a frenagem, apenas o alerta ou então desligar. Tem também a sensibilidade, onde você consegue colocar longe, médio ou perto. Curiosamente, parece que ele está sempre voltando para perto quando eu desligo ali o carro. Mas eu, se eu não me engano, testei com ela no médio mesmo. Temos controle de faixa, você regulou o alerta, isso aqui a gente vai mudar conforme o passar do vídeo, né? Tem também a intensidade do controle de faixa, isso também mudaremos. Park Assist, na verdade, é o sensor de estacionamento, tá? Não é o estacionamento automático, infelizmente esse carro não tem isso. É basicamente isso, mas quando a gente vem aqui em luzes, a gente encontra também a iluminação auxiliar em curvas, que é a luz de conversão estática dos faróis de neblina, mas aqui em cima você tem o controle do farol alto, que esse aqui é o farol alto automático. Aqui você também tem o botãozinho para desligar o sistema de permanência em faixa se você quiser. E lembrando que o farol alto automático ele só funciona se aqui também estiver no modo automático de acendimento dos faróis. Vamos lá para a estrada então testar como que o Fastback Abarth se comporta em sistema ADAS. Vamos falar para vocês sobre o sistema de permanência em faixa com correção automática. Eu já adianto para vocês que ele não tem a centralização, que é um sistema diferente, que aquele sim consegue, digamos que dirigir sozinho, fazendo as curvas, mantendo o carro no meio da faixa. Esse que eu vou mostrar para vocês é uma correção, o que significa, tá saindo, ele corrige para voltar, tá? Não centraliza. Estamos aqui com as configurações todas no médio. Eu vou até colocar na nossa tela que ele mostra ali um Fastback que muda de cor de acordo com a detecção da pista. Então ele tá verdinho, tá detectando, né? Vou deixar sair aqui pro lado direito. Tem um buraco ali, peraí. Agora sim, ó. Vai sair pra cá, o Fastback ficou amarelo e vocês viram que ele corrigiu no volante, né? Um pouquinho que você fica com as mãos fora do volante, ele já começa a gritar e fazer escândalo. Vamos ver aqui pra esquerda, ó. Também já corrigiu bem. Só que, ó, vai acabar jogando pro outro lado, tá vendo? E aí ele volta de novo e assim fica nesse ping-pong de um lado para o outro. Logicamente, quando você dá seta, ele não funciona porque ele entende que você quer trocar de faixa propositalmente. Isso é um pouco óbvio. Um pouco para a direita aqui de novo, ó. Fez a correção, ele é um pouco agressivo. Legal que ele nem chega a comer faixa, nem nada disso. Mas vocês viram, né, ó. Ele é um pouquinho forte, ó. E ó, como não está centralizado, ele ainda continua um pouco mais para a direita, justamente porque o centralizador é outro recurso. Vamos testar mais uma vez aqui para o lado esquerdo. Corrigiu também muito bem, mas agora vai jogar para o lado direito, agora vai corrigir para cá. Ó, agora ele está andando perto da pista, mas na primeira curva ali vocês vão ver também que ó, ele acabou até desligando aqui porque eu fiquei com as mãos fora do volante um tempinho. Ó, aqui já corrigiu de novo e etc. Agora nós vamos mudar a sensibilidade, isso a gente consegue fazer em movimento pelo menos. O alerta vamos deixar no mais cedo possível e a intensidade vamos deixar na mais alta possível. Agora a gente tem aqui o sistema mais sensível, ou era para ter, né? Vamos ver. Jogando aqui para a direita, corrigiu mais cedo mesmo, isso dá para notar. Vamos jogar de novo para a direita, corrigiu mais cedo novamente, vocês perceberam? Ó, ele fica mais arisco de fato. Eu não percebi muita diferença na intensidade de correção por enquanto. Vamos ver mais uma vez, ó. Ele me parece tão agressivo quanto a outra configuração. Não parece ter mudado muita coisa não. Ó, tá corrigindo, corrigindo. Oh, mas como pede as mãos rápido, né? De novo. Mais uma vez, ó, ele não deixou o carro comer faixa nenhuma vez, isso eu gostei.
que eu posso dizer sobre esse sistema? A gente ainda vai testar na configuração mínima possível, mas embora ele seja um pouco agressivo, então ele vai ficar jogando de um lado para o outro, pelo menos ele corrige bem. Tem carro que é tão tranquilo, tão suave, que acaba deixando comer muita faixa. E dependendo da situação, comendo um pouco de faixa, você já vai bater no outro carro do lado. Agora, se fosse um tiquinho mais suave, seria ainda melhor. Pelo menos ele não deixa o carro sair da faixa, mas ele corrige de forma meio agressiva. Vamos colocar agora na última configuração que a gente tem. Eu vou deixar o alerta no tarde e a intensidade agora no baixo. Pro lado esquerdo, agora parece que ele fez mais devagar mesmo, hein? Dá pra notar que agora ele foi menos intenso na correção do volante. Mais uma vez para a esquerda. Agora chegou até a comer faixa. Vocês perceberam a diferença? O legal é que você tem essa possibilidade de configurar da forma que você achar melhor. Mais uma vez aqui para a esquerda. Olha, ele quase comeu faixa. Vocês viram que mesmo assim ele ainda corrige bastante. Ele é um pouco assustado. Você chega perto da faixa e ele fala: vou bater. E corre pro outro lado, né? Mas assim, não é um sistema péssimo. Te ajuda em algumas situações de distração, mas não é o melhor que existe. E eu ia me esquecendo de falar pra vocês, sendo que geralmente é a primeira coisa que eu falo, que esse recurso ele funciona entre 60 e 180 km por hora, ou seja, é para usar na estrada. Raramente ele vai atuar na cidade. Você está assistindo esse vídeo até esse momento? Então comenta aqui embaixo o que você está achando aqui do Fastback Abarth. Vamos ter essa conversa porque é legal. E lógico, já deixa o seu joinha, o seu like aqui embaixo para ajudar o nosso canal. É de graça, hein? Estamos em condução noturna agora com Fastback Abarth. Vocês já podem ver que essa iluminação aqui não faz muita diferença não, né? Ilumina mais o console aqui, mas de resto, ó, tá tudo escuro. E infelizmente não tem uma iluminação ambiente colorida neste carro. Nós vamos falar, na verdade, do farol alto automático. Nós temos aqui aquele nosso trecho que já virou padrão aqui no canal, bem escuro por sinal. Vou focar um pouco ali na estrada e também no painel, para vocês verem o momento que ele vai acender. No painel vocês podem notar que ele já está com um símbolo ali do farol alto automático. Não significa que ele ligou o farol alto, tá? Significa que a função está ativada, ele está monitorando para ligar assim que possível. A gente vai passar de mais ou menos 30, olha o que vai acontecer. Olha só, por enquanto não aconteceu nada. Era para acontecer, mas como a gente está com chuva aqui, pode ser que ele não esteja detectando muito bem. Mas, embora o manual não especifique nada pra gente, nós sabemos que ele funciona mais ou menos a partir dos 30 km por hora, tá? Abaixo disso ele vai desligar. Na verdade ele até mantém ali até uns 20 e pouquinho, aí desliga e depois só vai ligar novamente acima dos 30. Aqui é uma estrada de terra, mas está bem escuro. Eu vou tentar ganhar um pouquinho de velocidade para mostrar para vocês ele ativando. Vamos ver se vai funcionar. Ah lá, já ligou, tá vendo? Quando não está chovendo, ele funciona ainda melhor, porque você atrapalha menos a visão da câmera que fica posicionada atrás do para-brisas. Inclusive, ó, vamos diminuir a velocidade, vocês vão ver que em 24 ele manteve, ó, 20 manteve, 18 na verdade que ele foi desligar. Então ele conseguiu manter de fato por bastante tempo o farol alto ligado. E aí se tivesse um carro na frente, lógico, uma moto, alguma coisa assim, ele teria desligado automaticamente. Aqui vai ser difícil de demonstrar isso. Eu também ressalto para vocês, pessoal, que os outros sistemas que eu mostrei para vocês, que são baseados também para essa câmera no para-brisas, eles também não funcionam muito bem ou nem sequer funcionam quando você tem uma situação de chuva muito forte, por exemplo, uma neblina muito intensa, um sol muito forte na lente da câmera também atrapalha, e aí você ofusca, você atrapalha a visão da câmera e esses sistemas deixam de funcionar tão bem. Mas vocês já podem notar que a própria iluminação do carro do farol baixo já é interessante. A gente sabe também, pessoal, que em ambientes muito claros não vai ligar, tá? Então se tiver bastante iluminação na própria via ou algo nesse sentido, não vai funcionar o farol alto automático. Ah lá, agora ligou. Acho que com o limpador mais rápido ele fica
um pouco mais fácil de enxergar. Ó, detectou o carro lá na frente, vocês perceberam? Eu não abaixei a velocidade e aí ele desligou automaticamente de acordo com a Transit. Ó, até um pouquinho abaixo dos 30 ali, ele agora ativou. Muito bacana, vocês viram que funciona bem. Eu falo agora para vocês sobre a frenagem automática de emergência. Ela funciona a partir de somente 7 km por hora, isto é legal. Agora, o que eu não gosto é que ela detecta somente veículos. Acho que poderia, já pelo preço do carro, que eu vou já dizer para vocês, detectar também os pedestres e ciclistas. O manual diz pra gente que ele aplica a força máxima possível de frenagem abaixo de 50 km por hora. Isso nos dá a entender que até 50 ele vai conseguir parar completamente o carro antes de acontecer um acidente ou algo assim. Isso nos dá a entender, mas pode acontecer dele não conseguir evitar totalmente a colisão. Isso é completamente normal. Para quem não sabe, a função da frenagem é ou evitar totalmente a colisão através do freio automático, ou então mitigar a colisão. Quando você mitiga, você está diminuindo os riscos. Ou seja, bateria a 170, mas bateu a 100, por exemplo, a 110. Você bateria a 90, bateu a 50. Então é bem menos perigoso. Ele cumpre a sua função de qualquer forma. Eu também ressalto que se ele chegar a parar completamente o carro, ele vai manter parado por somente 2 segundos. Esse carro tem o freio de estacionamento eletrônico com a função auto hold, então eu acho que poderia ficar parado por mais tempo, até porque você pode ter desmaiado, pode ter dormido, pode ter sido algo um pouco mais complexo. E aí liberar os freios depois de fazer uma parada automática através da frenagem não faz muito sentido. Provavelmente a gente não vai conseguir mostrar para vocês a frenagem em si atuando, mas eu vou mostrar pelo menos o alerta, e para isso é um pouco simples. Basta a gente acelerar um pouco mais forte em relação ao carro da frente, não precisa ser tão forte, só um pouco rápido, ó. Vocês perceberam, né? E ele atuou no freio sim, a gente conseguiu mostrar inclusive a frenagem. Minha bolsa foi lá pro Beleléu, inclusive. Minha mochila foi dar um passeio. Vocês viram que além do alerta bem grande, o frear que aparece no painel, ele tem um aviso sonoro e fez nesse caso também algumas frenagens, mesmo que não fosse tão necessário assim, porque eu estava atento aqui para frear. Eu freiei um pouco, ele entendeu que o que eu freiei foi realmente pouco, que não foi o suficiente, e ele fez uma frenagem mais forte no meu lugar. Não precisava, a minha já seria suficiente, mas o sistema é um pouco precavido. E eu deixei na sensibilidade média, ou seja, ele não atua nem muito perto do carro da frente, nem muito longe do carro da frente, embora mesmo assim ele ainda seja um pouco sensível aqui no Fastback Abarth. Agora eu quero falar para vocês sobre o preço do carro, porque esse é um ponto muito importante. O Fastback Abarth na linha 2026 ele custa R$184 mil. É bastante coisa, não é? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Lembrando que ele não tem opcionais, mas tem a pintura. Com R$900 essa pintura branca aqui, ele vai então para praticamente R$185 mil. E aproveitando o momento onde a gente tem mais trânsito aqui, estamos mais devagar, eu falo também dos sensores de ponto cego, que eles funcionam a partir de 10 km por hora. E a diferença de velocidade é de até 50 km por hora para que ele detecte. Então se você está a 50, o carro tem que estar no máximo a 100 ou vice-versa. Ele não é muito claro quando ele diz isso, mas ele fala que ao ultrapassar a diferença é de até 20 km por hora. Então eu imagino que esse 50 seja quando você está ultrapassando. Mas enfim, eu lembro que você pode selecionar aqui pelo painel o alerta sonoro. E quando você aciona o alerta sonoro, ele também tem um alerta visual no painel. O que tem a ver? Não sei. Mas desligou o sonoro, ele não aparece mais o alerta do painel. Se você desliga o sonoro, ele poderia manter o do painel, né? Mas não mantém. Como que é o funcionamento do sensor de ponto cego? Acho que a maioria já sabe, na verdade, né? Você tem alertas nos dois retrovisores. Quando tem um carro no seu ponto cego, ele vai acender então este alerta. Se você der seta para o lado onde ele está detectando o carro, ele vai também piscar esse alerta
para falar para você tomar cuidado, que você está ali num possível risco de colisão. Se você deixa o alerta sonoro ligado, assim que você der seta e tiver um carro no seu ponto cego, ele vai também dar um apito, né? E curiosamente também mostrar ali no painel de instrumentos. Caso contrário, só pisca mesmo no retrovisor. E eu lembro que ele desativa automaticamente quando você coloca um reboque ali original. Se não for original, caso ele não desative, você precisa desativar porque você muda o tamanho do carro e etc. Então ele vai ficar sempre acusando ali como se tivesse algo no seu ponto cego. Pessoal, eu quero falar também sobre o alerta de tráfego cruzado traseiro que está integrado ao sensor de ponto cego. Mas nessa nossa unidade aqui nós tivemos um probleminha com o retrovisor do lado direito, então o sensor de ponto cego está indisponível nesse momento. Por isso, eu vou pegar o vídeo de uma outra versão do Fastback que a gente já testou no canal, que tem esse item e funciona exatamente da mesma forma. Então vou colocar aí na tela para vocês. Quero falar rapidamente para vocês sobre o alerta de tráfego cruzado traseiro, que é integrado ao sensor de ponto cego, né? Ele detecta carros que estejam no mínimo de 1 a 3 km por hora e no máximo 35 km por hora, mas não detecta pedestres, ciclistas e animais. E o funcionamento dele, na verdade, é bem simples da gente mostrar. Então eu vou simular que estamos saindo de ré aqui com o Fastback e se passar algum carro ali na esquerda, ele vai então alertar pelo sensor de ponto cego pra gente. Ou se passar na direita também, aí ele vai alertar do outro lado, é claro, né? Ó, vai passar um carro aqui atrás, estou simulando que eu estou saindo da vaga, vamos ver? Perceberam, né? Ele dá um alerta breve nesse caso, até porque o carro passou um pouco longe. Mas como vocês podem notar, ele realmente alerta do lado correspondente e te ajuda para você não ter uma colisão saindo de uma vaga ou de uma garagem. Vai passar uma moto ali, vamos ver se pega, ó, simulando que a gente está saindo, ó. Viram, né? Mas afinal de contas, qual a minha opinião sobre o sistema ADAS aqui do Fastback Abarth? Vou considerar como um ponto negativo, infelizmente, porque fica devendo vários itens e os que tem até funcionam de forma razoável, mas alguns equipamentos muito importantes, como por exemplo o ACC, que é o piloto automático adaptativo, ele já não tem. A centralização de faixa também não tem, só a permanência. Sinto falta também do reconhecimento de placas de trânsito, que alguns outros modelos da Stellantis possuem, do sensor de fadiga, embora esse na prática eu não sinta falta, mas tem muitos concorrentes que tem, então ele poderia ter também. E um alerta de abertura de porta, esse seria fácil, já que ele tem um sensor de ponto cego com alerta de tráfego cruzado traseiro. O alerta de abertura de porta é integrado a esse sistema, então por que não tem? Não sei. Aliás, imagino, né? Deve ser economia de custos. Fica então devendo alguns itens e os que tem funcionam até de forma boa, com exceção da permanência em faixa, que é um pouquinho agressiva. E agora que você já sabe da minha opinião, mais do que justo você comentar aqui o que você acha sobre o ADAS do Fastback Abarth. Você gostou dessas atuações semi-autônomas, digamos assim? Comenta aqui pra gente ter essa conversa. E é lógico, se você não deixou o seu like, ainda dá tempo, e se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.